Graça e paz, amados. Boa noite. Momento de gratidão a Deus por estar aqui na frente, estar trazendo a palavra. Mas confesso que as minhas mãos suam, porque eu sei da responsabilidade que é estar aqui e trazer a palavra do Senhor nosso Deus. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas 10. Versículos do 38 ao 42. Amém? Lucas 10, do 38 ao 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com os seus muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: "O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar." Mas o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada." Amém? A palavra do nosso Deus, esse texto é muito conhecido, mas a palavra do nosso Deus, ela é viva e eficaz. E assim como está escrito, ela é como uma faca de dois gumes, que separa a carne do espírito. Mesmo sendo um texto muito conhecido, tenho certeza que o Senhor vai falar através do seu Santo Espírito aos nossos corações nessa noite, trazendo uma palavra de incentivo, uma palavra de fé para cada um de nós. Amém? Quando nós olhamos para entender um pouquinho melhor aqui o contexto, Jesus fala que Jesus estava na casa de Marta. Então, Marta era a dona da casa. E ela tinha dois irmãos, Maria e Lázaro. Pelos relatos da Bíblia, acredita-se que a idade deles era essa. Marta era a irmã mais velha e sendo Lázaro o mais novo. Só para relembrarmos aí quem é quem aí nessa história. Maria é aquela que ungiu os pés de Jesus com perfume e secou seus cabelos, secou os seus pés com os seus cabelos. E Lázaro foi aquele que depois de 4 dias morto, Jesus foi lá e o ressuscitou. Então, só para nós nos ambientarmos aqui com este texto. Esse mês de maio está sendo falado sobre família. Então, o texto trazido hoje vai falar sobre um acontecimento que acontece facilmente nas nossas vidas, né? Nós estamos falando de uma casa, uma família. Provavelmente os 3 irmãos ali eram solteiros. Então, viviam os 3 ali naquela casa. E então, Jesus vai até a casa dos irmãos. Naquela época, dificilmente, né, eles foram avisados com muita antecedência. Hoje você passa um WhatsApp: amanhã eu vou almoçar na sua casa, estou chegando de viagem, vou comer aí. Nós conseguimos nos comunicar com mais facilidade. Naquela época, provavelmente, se alguém avisou, foi alguém um pouquinho à frente. Jesus está vindo. E ele vai parar aqui na casa de vocês. Então, provavelmente, o máximo de informação de antecedência dessa visita foi esse pequeno aviso com uma pouca antecedência. Então, nós olhando para o texto, nós vemos o quê? Que quem estava recebendo Jesus era quem? O dono da casa. Quem era o dono da casa? Marta. Então, Marta estava recebendo Jesus. E aí, quando nós
lemos mais alguns textos da Bíblia, nós vemos que eles eram amigos de Jesus. E amigos não se faz do dia para a noite. Então Jesus era acostumado a conviver com Marta, com Maria e com Lázaro. Ele os conhecia. Em João 11 fala que Jesus amava Marta, Maria e também Lázaro. Então Jesus estava ali num ambiente familiar, num ambiente conhecido. E aí nós vamos focar aqui nas duas irmãs, Marta e Maria. Muito conhecida, as duas, né? E aí dando um zoom aqui, quando a gente olha para as características mais fortes das irmãs, nós vemos aqui que Marta, aqui no texto de Lucas, e também lá no texto de João, Marta está servindo. Era uma característica dela. Assim como várias irmãs aqui na igreja têm esse dom. Tem o dom de fazer coisas saborosas na alimentação, tem o dom de receber. E os judeus tinham essa característica. Porque até mesmo pela Bíblia eles foram ensinados desta forma. Então eles eram um povo hospitaleiro. E naquela época as pessoas andavam muito. Então era comum, quando chegava alguém na sua casa, você oferecer alimento. E também oferecer ali uma bacia para lavar os pés, porque quase todos os trajetos eram feitos a pé. Então a hospitalidade era uma característica muito forte dos judeus. Tanto que a igreja primitiva ela segue com essa característica de ser uma igreja hospitaleira. E até hoje, nós cristãos carregamos isso, de ter a hospitalidade. Aí nós olhamos para a característica aqui de Maria. Quando nós olhamos para Maria, tanto neste texto, como também lá em João, Maria está onde? Aos pés de Jesus. Neste texto, ouvindo o que Jesus estava ensinando. E lá em João, ela está então ungindo os pés de Jesus. Olhando para essas duas características fortes dessas duas irmãs, o que separa elas, o que diferencia elas e o que traz nessa noite um ensinamento para nós é a questão das decisões e das prioridades, tanto de Maria quanto de Marta. Quando nós lemos esse texto, todo mundo já sai tacando pedra na Marta, né? Nós olhamos e criticamos a atitude de Marta, porque Marta estava preocupada. Mas o serviço era necessário. O serviço era necessário. A alimentação era necessária. Ela era a dona da casa. E aí nós começamos a olhar com um olhar mais completo de toda a situação. Marta, provavelmente, se ela recebeu, foi esse aviso, que alguém veio correndo na frente e falou, está chegando gente. Só que a Bíblia também não nos narra se elas foram avisadas com antecedência. Se foram avisadas, foi com uma pequena antecedência. E a Bíblia também não nos narra se Maria, junto com Marta, começou a preparar a alimentação antes da chegada deles. Né? Nós não temos esta informação, mas supomos, né, que pelo andar das duas, as duas caminhavam juntas. No momento em que Lázaro morre, você vê ali a união das duas também. Então a gente imagina, eu particularmente, né, esse é o viés da Ausiana, que Maria ajudou Marta a preparar algumas coisas. Quando nós olhamos para dentro dessa situação, né, nós vemos Marta. Marta queria servir. Marta queria receber bem Jesus. Demonstrar o quanto era importante receber Jesus ali na sua casa. Maria também queria servir. Ela também recebeu Jesus com alegria. E ela também queria demonstrar que era importante para ela receber Jesus. Mas Maria queria aprender
com Jesus. Ela queria ouvir, ela queria ali ser ministrada, entender tudo aquilo que Jesus estava explicando sobre a nova vida, sobre o reino dos céus, sobre tudo aquilo que ele vinha pregando, toda a empatia, todo o amor que Jesus demonstrava em cada fala. Maria queria aproveitar aquele momento. Ela queria desfrutar daquilo. Então aí a gente começa a ver as principais diferenças das duas. Mas ainda olhando para Marta, quando nós olhamos friamente para a situação, pensem cada um de vocês, não só por ser a mulher, ou então ou mesmo o homem da casa. Vai chegar visita. O que a gente faz? A gente já, né? Na minha casa é uma correria, já corre, guarda as coisas, né? Já vai dando uma arrumada em tudo, né? E se você vai preparar alguma coisa para comer, no meu caso é muito difícil, porque eu não sou boa de cozinha, demoro muito tempo para fazer, é um horror, né? É uma correria só. Algumas irmãs têm mais facilidade com isso. Mas nós estamos falando de Jesus. Jesus já era conhecido e elas sabiam quem era Jesus. E Jesus andava sozinho? Não. No mínimo, tinha mais 12 com ele, lembrando disso. Jesus andava sempre com os 12 discípulos. Então, nós estamos falando de pelo menos 13 homens chegando na casa. E a gente sabe que Maria Madalena, que outras mulheres também acompanhavam. Então, quer dizer, a gente acredita que realmente eram mais pessoas ali naquela casa. E estavam ali chegando meio sem avisar. Então imaginem a situação de Marta. Então a gente tira um pouquinho, né, ali a pressão ali sobre Marta. O texto nos fala no versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com os seus muitos serviços. Imaginem a correria que foi naquela casa. Quando nós olhamos para essa situação, aí nós começamos a ver que Marta nos representa. Nos dias de hoje, quando nós olhamos para as nossas vidas e para os nossos afazeres, quando chega no final do dia, você não olha e fala, o dia precisava ter mais que 24 horas. Eu não estou dando conta de fazer tudo o que eu tenho para fazer. E Marta estava nessa inquietude, porque Marta estava focada no serviço. Ela queria servir bem a Jesus. E para ela, o servir, o amar, o demonstrar o amor para Jesus era o serviço. O serviço é necessário. É necessário. Mas nós temos que saber a prioridade. Quando nós olhamos a situação dela, nós conseguimos imaginar o quão corrido foi ali para ela. No mundo de hoje, a gente tem coisas congeladas, a gente tem uma opção de repente, ligar para um delivery, a gente tem água encanada nas nossas casas, a gente tem forno elétrico ou forno a gás, a gente tem air fry. Nós temos muitas opções, não é? As mulheres mais espertas já deixam coisas congeladas e conseguem... Ela não tinha nada disso. E o serviço para ela sempre foi a sua maior demonstração de amor. Para ela, o serviço sempre foi a forma com que ela entregava ali o que ela tinha de melhor. E esse era o panorama ali da vida de Marta. Quando nós olhamos e vemos, né, todos nós temos uma agenda corrida. Um empresário que está ali, que tem live para fazer, que tem funcionário para falar, é aquela correria. O nosso dia é muito corrido. Aquela mãe que tem filhos tem que colocar todos para ir para a escola. E as crianças não ficam prontas sozinhas, né? Alguém tem que ir lá trocar, alimentar. E tudo isso é trabalho, é serviço e é necessário. Se nós não fizermos isso, alguma coisa não vai acontecer, né?
Então, o serviço é sim necessário. E quando nós olhamos para as nossas vidas, nós vemos o quanto de atividade nós fazemos durante o dia. E aí alguns mais e outros um pouquinho menos. Mas a vida de todos nós neste mundo moderno é muito corrida. E a cada dia nós agregamos mais alguma coisa. A cada dia a gente encaixa mais alguma coisa. A gente vai colocando mais e mais atividades. E assim como Marta, nós estamos num momento correndo para lá e para cá. Correndo para lá e para cá. E muitas vezes nós não temos tempo para parar e ouvir o Senhor nosso Deus. Ela estava diante de uma situação em que ela queria servir. E que para ela aquilo era o principal. Era a sua forma de entrega. Mas ela não estava ouvindo e aprendendo tudo aquilo que Jesus tinha para ensinar. E quando nós olhamos, para toda essa situação, nós vemos no mundo de hoje como as distrações tornam o nosso dia pior. Ou talvez mais desafiador, mais difícil. Quantas vezes nós não nos pegamos gastando um tempo ali na internet? Eu falo bastante isso para os adolescentes. Entrou nas redes sociais, quando você olha são 40 minutos, são 50 minutos, 1h30. E para eles isso passa num piscar de olhos. Só que para os adultos também. Nem todos, mas essa geração já começa a ter isso também. Mesmo os mais velhos, os pais estão fazendo isso. Estão ficando muito tempo na internet, perdendo muitas vezes tempo ali. Para os adolescentes ainda entra, os jovens, as crianças, ainda entram os jogos. Que eles gastam tempo assim, gigantes. E aí a tarefa da escola não é feita. É deixada para fazer na madrugada. No domingo, depois do culto. E aí todo mundo acorda na segunda-feira como? E os adultos que também acabam perdendo tempo com a distração. Todos aqueles serviços vão ter que ser feitos. Aqueles que são necessários terão que ser feitos. Alguns a gente consegue ainda equilibrar, mas nós também deixamos coisas para fazer. Muitas vezes nós estamos negligenciando o nosso relacionamento de amor e devoção ao Senhor nosso Deus, não priorizando, não tendo tempo, não tendo comunhão com o Senhor. A gente não consegue mais ter um tempo de ler a palavra de Deus. Quanto tempo a gente separa para ler a palavra? Quanto tempo nós separamos para orar? Aquela oração que é ensinada, que nós devemos entrar no nosso quarto e ali orar e buscar ao Senhor, que Ele vai nos ouvir em secreto. Quantas vezes nós estamos resolvendo no nosso próprio braço? Sou eu que tenho que fazer. Eu vou acordar mais cedo. Eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer aquilo. E muitas vezes, tudo aquilo que você está tentando vencer no braço, o Senhor está querendo que você vença de joelhos. Lá com Ele, em oração. Entregando para Ele, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou que nós pensamos. Esse é o nosso Deus, um Deus de poder. Um Deus de graça, mas é um Deus de relacionamento. Um Deus que quer se relacionar conosco. Olhando para a vida de Marta e Maria, nós vamos ver claramente o que Jesus fala.
quem está certo e quem está sabendo priorizar o que é o certo. Amados, todas as nossas batalhas, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, aquilo que nós sabemos que está difícil vencer, muitas vezes a luta contra o pecado, ela vai ser vencida através do tempo que nós gastamos com o Senhor, que entregamos, que pedimos ajuda e que temos atitude. Nós precisamos, sim, andar com Jesus. Nós precisamos, sim, estar ouvindo Jesus. A Marta, ela fez escolhas. E naquele dia, naquela tarde, provavelmente, que eles estavam ali reunidos, talvez o erro de Marta ali também foi no exagero. Será que às vezes a gente precisa gastar tanto tempo com determinadas atividades? Será que a gente precisa às vezes agregar tantas coisas na nossa agenda, da qual a gente não consegue separar um tempo para contemplar as coisas que Deus faz? Gastar um tempo orando, gastar um tempo ali de leitura da palavra do Senhor nosso Deus? Talvez não precisaria ter tanta comida naquele dia para aqueles 13 homens ali e quem mais estivesse ali. Talvez fosse essa a decisão que ela deveria ter tomado. Mas nós temos que ter o coração firme no Senhor, para que a gente possa fazer a escolha certa. Nós, como humanos, erramos. E não sabemos muitas vezes priorizar o que é o certo. Muitas vezes não conseguimos colocar numa escala e ali decidir o que é o certo. Então vamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda. Eu preciso fazer todas essas coisas, mas eu quero deixar diante do Senhor. Primeiro colocar diante dEle. E Ele vai responder a sua oração. Creia nisso. Muitas vezes nós negligenciamos a nossa vida espiritual, como eu falei, a nossa devoção ao Senhor nosso Deus, por não saber priorizar, não saber o que é o foco da nossa vida. Muitas vezes nós negligenciamos a nossa própria família, porque nós queremos fazer tantas coisas e nós deixamos a família de lado. Muitas vezes não temos tempo para falar com um irmão em Cristo que está precisando de uma palavra, que está precisando de um apoio, que está precisando de uma oração. Aqueles amigos que o Senhor colocou na sua vida e que muitas vezes você é o único evangelho que essa pessoa lê, que essa pessoa vê. E às vezes você não tem tempo de ouvi-lo, de aconselhá-lo, de falar para ele do amor de Jesus. Porque nós temos tantas coisas para fazer que a gente não consegue. Assim como Marta, o nosso coração está ali inquieto, só pensando naquilo que eu vou fazer. Muitas vezes nós adentramos estas portas, pensando na conta que vai vencer amanhã, na dificuldade do trabalho amanhã, naquele amigo da escola que amanhã já vai estar aqui falando na sua cabeça, no problema que você vai ter que enfrentar quando chegar na sua casa. Mas, amados, nós temos que entregar, saber o que é prioridade na nossa vida, entregar para o Senhor. E assim como Maria, estar aos pés de Jesus. Jesus fala para Marta: Marta, Marta. Quando alguém fala assim com a gente já sabe que a gente fez errado, né? Quando alguém olha e fala: Nicolas, Nicolas, alguma coisa aconteceu, né, Paulinha? E Jesus fala direto para ela: Marta, Marta,
Os muitos serviços de Marta tiraram dela o prazer de estar com Cristo. Ela perdeu o tempo de estar ouvindo o próprio Cristo ensinando. E você? Você também tem ficado inquieto como Marta? O seu coração agora está aqui ou você está com a sua mente já pensando lá fora? Pensando talvez em outras coisas e perdendo aquilo que o Senhor está querendo falar com você nesta noite. Ainda dá tempo, amados. O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir. Diga-lhe que vem ajudar. Olha só, Marta tinha um relacionamento com Jesus. Ela conhecia Jesus. Ela foi lá e intimou Jesus. Ela foi lá e apertou Jesus. Jesus, o senhor não se importa? A minha irmã, ela está aí sentada e eu aqui servindo todo mundo nessa correria. O senhor não vai fazer nada? Além de estar inquieta com todas as atividades que ela estava fazendo, com a sua mente ali trabalhando a mil, ela ainda julgou Maria. E ela colocou Jesus contra a parede para que Jesus chamasse a atenção de Maria. Ah, se eu falar com ela, ela não vai fazer nada, né? Aqui na frente de todo mundo. Mas ela colocou Jesus em xeque para que Jesus chamasse a atenção de Maria. Muitas vezes, o ativismo faz com que a gente não consiga ver que para nós está sendo mais importante o serviço do que o estar na presença de Deus. Muitas vezes estamos trabalhando, mesmo que na igreja, trabalhando tanto, e nós não estamos nos relacionando com o Senhor. Nós não estamos próximos de Deus, mas eu estou trabalhando na casa. Eu estou fazendo certo. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor espera de mim. Será? O Senhor nos chama para estarmos aos seus pés, para servirmos, mas Ele nos chama para o adorarmos em espírito e em verdade. Esse é o chamado para aqueles que amam ao Senhor. Ele nos chama para uma vida abundante, mas uma vida abundante com Ele. Uma vida abundante, obedecendo os seus mandamentos, demonstrando quanto o amamos, porque é assim que Ele nos ensinou. Só que Ele nos chama para uma vida de relacionamento e não uma vida apenas de serviço. Se o serviço for mais importante do que o seu amor, você não está agindo conforme o Senhor espera de você. O chamado é para que nós possamos viver uma vida íntima com Jesus. Uma vida de ouvidos e de coração quebrantado diante do Senhor. Para que nós possamos ouvir a sua voz. Para que nós possamos ouvir os desejos do coração dele para nós. É assim que somos chamados. Jesus repreende Marta e mostra a Marta que ela não estava priorizando como ela achava que deveria, mas que ela estava perdendo a sua presença e aqueles momentos tão preciosos com ele. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Assim Jesus acalma o coração de Marta, explicando para ela, mostrando para ela em amor,
que Marta deveria, assim como Maria, aquietar o seu coração. Estar ali com Jesus, com aqueles momentos preciosos. E aí você fala, mas Jesus estava lá. E Jesus não está aqui, amados? O Senhor não está aqui? O Senhor não está naquele tempo seu de devocional, quando você está lendo a palavra do Senhor nosso Deus? O Senhor não está ali quando você está orando? Amados, nós temos que ver o relacionamento que nós temos com o Senhor. A morte na cruz nos deu esse livre acesso. Nós não precisamos estar no templo para estar na presença do Senhor. Nós não precisamos estar no lugar santo. Porque agora, através do Espírito Santo, nós temos esse livre acesso ao Pai. E podemos clamar, Abba, Pai. Nós temos esse direito. E assim como Maria, que humildemente escolheu o simples e aquietou-se aos pés de Jesus, ficou ouvindo as suas palavras. Ela escolheu algo eterno, não algo terreno. Ela escolheu o ensinamento do reino dos céus, algo que ninguém pode tirar dela. Quando nós olhamos para este mundo agitado que nós vivemos, o mundo nos chama para sermos como Marta, realizando muitas coisas, tendo que vencer tudo. Hoje nós usamos a palavra guerreiro em todo tempo e guerreiras em todo tempo, mas nós estamos agregando e trazendo lutas e desafios muitas vezes além do que a gente consegue. Porque a gente está sendo contaminado por esta pressão de que nós temos que dar conta de tudo. Isso nos leva à exaustão. E não temos tempo para estar com Deus. Não temos tempo para o descanso, para a contemplação e muitas vezes nem tempo para nós mesmos. Mas Jesus quer que sejamos como Maria, que possamos priorizar o nosso tempo, colocando Deus no centro e em todo o tempo. Que nesta noite nós possamos dizer, Senhor, eu quero estar aos seus pés. Quero ter um tempo para passar com o Senhor. Quero ouvir a sua voz, entender o que o Senhor espera de mim e viver uma vida abundante com o Senhor, cheio da sua presença e que eu possa ser um discípulo em todo o tempo, tendo em meu coração os seus ensinamentos, o seu amor e palavras de salvação para todos ao meu redor. Amém? Amados, eu vou convidar os adolescentes para vir à frente. Eles vão cantar um louvor aqui, que relata bem esse texto. É um louvor bem conhecido, a igreja